Olá a todos e boas-vindas a esta nossa exploração visual. Hoje vamos mergulhar direto num tema fascinante: o destino evolutivo final dos mundos do tempo e do espaço. Baseando-nos na cosmologia dos textos de Urântia, a ideia hoje é de secar o conceito absolutamente extraordinário das chamadas esferas de luz e vida. Bem, vamos lá mergulhar nisto. E se a morte pura e simplesmente não fosse o fim biológico inevitável? É o tipo de pergunta que nos prende logo a atenção, não é? Sugere uma realidade profunda onde o fim da vida física, tal como a conhecemos, é substituído por uma transição celestial, uma autêntica maravilha cósmica. Para percebermos a dimensão de tudo isto, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Começamos por explorar o nível mais próximo e compreensível para nós: o alvorecer da nova era num planeta perfeito. Depois passamos pela vida, morte e translado, entramos na Idade de Ouro, vemos o ápice do desenvolvimento e, para terminar, fazemos um zoom-out brutal até à escala colossal dos 7 estágios cósmicos. Ponto 1. O alvorecer da nova era. É aqui que está o pontapé de saída oficial, marcando o esplendoroso início da época evolutiva final de um planeta habitado. E este ilustra de forma brilhante o contraste monumental com a nossa realidade. O nosso mundo atual, que nestes textos é frequentemente chamado de Urântia, é caracterizado por doenças, guerras, múltiplos idiomas e uma enorme divisão. Em oposição total, as esferas de luz e vida apresentam uma existência que respira unificação. Lá encontramos um só idioma, uma só religião pacífica e uma harmonia global que é simplesmente inquebrável. E esta era tão aguardada não começa de forma abstrata. Começa com algo muito tangível: a descida do templo monucial. Atenção, isto não é um simples edifício de pedra. É uma autêntica maravilha arquitetónica dividida em 3 partes, capaz de acolher uns impressionantes 300 mil espectadores. É este o espaço imponente que certifica formalmente a admissão do planeta na nova era. Além disso, funciona como um local de pura contemplação cósmica, onde o príncipe planetário sobe ao estatuto de soberano planetário. Passamos à secção 2, vida, morte e translado. Agora vamos focar-nos na mudança que é, de longe, a mais revolucionária na experiência humana nestes mundos incrivelmente avançados. Os textos detalham um processo simplesmente fascinante conhecido como translado. Basicamente, a morte natural que tanto receamos é totalmente contornada. Funciona em 3 passos. Primeiro, o indivíduo recebe uma convocatória formal do soberano para deixar os seus deveres no planeta. Segundo, junta-se à família e aos amigos numa terna reunião no Templo Moroncial. E o terceiro passo é um clarão de fogo espiritual que liberta a alma de forma quase instantânea, literalmente num piscar de olhos. Imaginem a enorme mudança emocional que isto representa. As cenas de lágrimas e lamentos deixam de existir, por completo. Em vez de funerais dolorosos, assistimos a autênticas cerimónias de graduação. É uma verdadeira celebração, cheia de uma alegria contagiante e de uma esperança inabalável, rumo ao próximo grande passo da jornada cósmica. Mas o mais impressionante são os números estatísticos por trás disto. Reparem, no momento em que um planeta atinge o 4º estágio de luz e vida, mais de 50% da população inteira passa por este translado em vida. Mais de metade das pessoas salta a morte natural, passa completamente à frente das primeiras fases dos chamados mundos das mansões e avança direto para níveis superiores. Incrível! O que nos leva à secção 3, a Idade de Ouro. Vamos olhar mais de perto para perceber como é que a sociedade, a economia e o dia-a-dia funcionam realmente nesta época de prosperidade ímpar. Ora, o que é realmente interessante analisar aqui é a forma engenhosa como o financiamento público funciona. Eles utilizam um sistema de dízimo rigoroso de 10%. Mas vejam o equilíbrio perfeito da coisa. 3% vão para a ciência e educação, na busca da verdade. Outros 3% vão para a beleza, as artes e os jogos. Mais 3% para a bondade e a religião. E sobra 1%, que serve de seguro prático para imprevistos. É o retrato de uma sociedade focada no desenvolvimento integral de todos os seus pilares. Outro detalhe cativante é que, nestes mundos, o verdadeiro prestígio não tem nada a ver com acumular riqueza material. A mais alta distinção que alguém pode alcançar é a admissão na Ordem do Serviço Supremo. Esta honra enorme é entregue no próprio Templo Moroncial e serve para reconhecer descobertas supramateriais excepcionais ou uma dedicação absolutamente sublime ao serviço social do planeta. É o mérito por aquilo que se dá à comunidade. Avançamos para a seção 4, o ápice do desenvolvimento. É aqui que vemos o ponto culminante absoluto da evolução material e biológica de uma civilização. Estamos a falar de conquistas societais que parecem saídas de um sonho. Pobreza e desigualdade completamente erradicadas. Exércitos e guerras extintos para sempre.
Mas o aspecto que é verdadeiramente fascinante aqui, do ponto de vista sociológico, é o facto que, à medida que o autocontrole das pessoas aumenta, o governo civil compulsório torna-se obsoleto e vai desaparecendo aos poucos. A tudo isto junta-se a construção de escolas e templos lindíssimos. E imaginem só, até a visão e a audição físicas das pessoas ficam extraordinariamente mais apuradas. Para além do desenvolvimento social, a própria gestão biológica chega a um estado de maturidade total e a população estabiliza, tornando-se estacionária. A aptidão biológica é garantida através de concessões reprodutivas geridas de forma muito ética e cuidadosa. Como é que isto funciona? Grupos com maiores qualidades sociais e espirituais têm acesso ao limite padrão de filhos. Já os grupos com dotações um bocadinho inferiores, bem, têm acesso a apenas metade desse limite, o que assegura o refinamento contínuo de toda a sociedade. E finalmente chegamos à secção 5, os 7 estágios cósmicos. Preparem-se porque agora vamos afastar a lente do planeta isolado e olhar para a imensidão do mapa cósmico. Vamos então avançar e ver como isto se constrói numa hierarquia de escala colossal. O estabelecimento da era de luz e vida começa, como vimos, no nível do planeta, depois eleva-se para abranger todo um sistema, a seguir sobe à constelação, alcança o universo local, avança velozmente pelos setores menor e maior e, no topo, consolida o gigantesco superuniverso. Ou seja, o progresso não fica preso num pequeno mundo, expande-se sistematicamente por toda a criação. Naturalmente, cada um destes marcos gigantescos traz consigo reajustes administrativos massivos. Na era do sistema, os mundos tornam-se virtualmente autogovernados. Na era da constelação, as velhas funções legislativas simplesmente acabam, dando lugar a conselhos superiores. No universo local, estabelece-se a autoridade suprema nos circuitos. Tudo isto culmina num esforço inimaginável em direção à unificação cósmica final durante a era de superuniverso. Mas atenção, porque é precisamente aqui que reside o grande mistério desta história toda. A realidade avassaladora é que nenhum superuniverso atingiu ainda plenamente esse 7º e último estágio de luz e vida. Nunca aconteceu na história da eternidade. Como devem calcular, este facto gera uma especulação imensa. Acredita-se que, no dia em que esse evento monumental finalmente ocorrer, poderá resultar na emergência completa e final do Ser Supremo. O que nos deixa com uma derradeira e profunda provocação. Se o universo inteiro alcançasse efetivamente a luz e completasse o seu propósito evolutivo máximo, qual seria, afinal, o nosso próximo destino nos confins do espaço exterior? É um pensamento grandioso, não é? Deixa-nos completamente maravilhados com as infinitas possibilidades da nossa progressão eterna. Muito obrigada pela companhia nesta nossa análise e esperemos que a vossa curiosidade por este vasto universo continue a expandir-se. Até à próxima!